tem outra. E a gente tem que melhorar, tem que estudar. E está vindo mais uma. Eu acredito que se eu não praticar mais ainda, essa vai ser mais, vai cobrar mais de mim. Só que eu gostaria que você prestasse atenção nessa história. Porque essa história pode ser a história que você está vivendo nesse momento. E eu creio em nome de Jesus, se tiver alguém aqui entre nós vivendo essa história, hoje vai ser quebrado em nome de Jesus. Nós seremos libertos em nome de Jesus. A história é assim. Havia um certo rei. E esse rei foi em seu jardim e percebeu que as árvores e as plantas estavam murchas. Então ele perguntou para o carvalho o que estava acontecendo. O carvalho respondeu assim: sabe por quê? Eu não sou tão alto como o pinheiro. E o pinheiro rapidamente respondeu: é porque eu não dou uvas como a videira dá. E a videira respondeu bem rápido: é porque eu não sou igual ao pêssego, ao pessegueiro. E o pessegueiro respondeu da mesma forma: sabe por que eu estou assim? Porque eu não sou belo como a rosa. E aquele rei, ele olhou naquele jardim e viu uma pequena flor chamada Amor Perfeito. E aquela pequena flor, ela estava viçosa, estava alegre, estava feliz. E esse rei perguntou: por que só você está assim? E ela respondeu: eu estou assim porque eu me contento em ser o amor perfeito desse jardim. É porque eu me contento em ser quem eu sou. Sabe, nós estamos vivendo momentos terríveis no mundo, onde pessoas como eu e você não estamos nos contentando com quem nós somos. Será que se o meu rei, o todo-poderoso Deus, descer aqui neste local e ver que nós estamos murchos, o que nós vamos responder? Ah, é porque eu não prego igual esse pastor está pregando. Ah, é porque eu não estou no grupo de intercessão igual a irmã Vera está. Ah, é porque eu não toco no louvor igual o irmão toca. Ah, porque eu não canto no louvor igual a irmã canta. Essa noite, você vai descobrir que para você mudar, para você dar um passo diferente, para você recomeçar. Eu não consigo ver um outro ambiente diferente do recomeçar, como o nosso pastor já pregou domingo passado, que ficou marcado em mim, é o recomeço. Sim, nós devemos recomeçar. Aquilo que nós fazíamos lá na casa do pastor já não era legal lá no templo. Aquilo que nós fazíamos lá naquele templo, hoje talvez não dá mais para fazer aqui. Então, eu preciso recomeçar. Sim. Mas se eu começar a recomeçar fazendo as mesmas coisas que eu fazia há algum tempo atrás, nós iremos ficar no mesmo lugar. Então, queridos, essa noite, eu e você, vamos entender que eu preciso sim recomeçar, mas de maneiras diferentes. E acima de tudo, com Deus na frente e Jesus mostrando o caminho para mim. Amém? Como vocês já abriram Filipenses 4, olha que interessante. Eu vou ler alguns versículos, mas
quando eu finalizar, eu vou falar um pouco do contexto desse capítulo, mas que você possa prestar atenção na minha leitura. Filipenses 4, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Versículo 5, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Versículo 6, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Versículo 11. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, pessoas, elas conhecem esse versículo 13 de Filipenses 4. Eu já vi até em frases de carro, em para-choque de caminhão, tudo posso naquele que me fortalece. Só que Paulo, ele está dizendo isso depois que ele percorreu um grande caminho. Sabe, esse capítulo ele começa desde o versículo 1 e só no versículo 13 ele fala isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Se fosse simples, ele iria começar com isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Porém, não é assim que ele começa. Ele fala em 12 versículos várias coisas, para somente no versículo 13 declarar essa palavra. O que eu tenho feito da minha vida? O que você tem feito da sua vida diante dos problemas? Será que eu e você só estamos recitando esse versículo sem entender o que vem antes disso? Hoje nós vamos entender. Para eu declarar essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Primeiro, eu preciso entender o que Paulo diz no versículo 4. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Qual alegria que é essa que Paulo está se referindo? Ele não está se referindo a uma alegria momentânea. Ele não está se referindo a uma felicidade passageira. Eu queria que você entendesse nessa noite que existe uma diferença de alegria do Senhor e felicidade momentânea. Felicidade momentânea você tem à medida que você consegue atingir alguma meta sua. Isso é felicidade. Alegria no Senhor, a alegria do Senhor é diferente. É você saber e entender que independente das dificuldades, independente das provações, Deus, Jesus, Ele tem poder para resolver. Pode ser que não seja amanhã, pode ser que não seja agora, pode ser que seja daqui a 1 ano, pode ser que seja daqui a 12 anos, mas eu e você precisamos entender que os momentos difíceis vão existir, sim, vai. Mas não existe um problema sequer que Jesus não possa resolver na minha vida e na sua vida. Isso é fato. Um outro ponto interessante é que o cristão, quando eu digo que eu sei que a minha tristeza é momentânea, eu não estou mascarando a minha dor. Não.
Eu estou dizendo que, apesar da minha dor, apesar da minha tristeza, Jesus vai mudar a minha situação. É isso que eu estou falando. E em 1 Pedro, capítulo 4, 13, está escrito assim: contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Queridos, a minha alegria consiste nisso aqui. Em olhar para uma mesa como essa e ter a certeza que um dia Deus se fez homem e Ele veio aqui nessa terra cumprir uma missão por mim. Ele veio aqui sim nessa terra. Ele deu a sua vida para que a minha vida fosse resgatada. E em Marcos 10, 45, olha o que está escrito. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu creio, em nome de Jesus, que esse muitos inclui eu, inclui você, inclui nós. É nisso que consiste a minha alegria. Eu e você precisamos sair daqui nessa noite sabendo disso. Algo interessante que Paulo também diz: a vossa amabilidade é conhecida. No versículo 5 do capítulo 4 de Filipenses, olha o que está escrito: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Queridos, eu acabei de ler que Jesus, Ele se fez homem, Ele se tornou servo, para que a minha vida fosse resgatada. Pegando esse gancho, a amabilidade é isso. É eu ser amável a todas as pessoas. É eu saber servir todas as pessoas. É eu ter um tratamento cordial com todas as pessoas, independente de classe social, independente de poder que ocupe. Eu preciso ser amável. A minha característica de amabilidade precisa ser reconhecida por todos. E Paulo ainda diz aqui por quê? Por que que essa característica ela deve aparecer? Porque breve voltará o Senhor. Eu preciso ter essa consciência. Breve Jesus voltará. A amabilidade é tratar as pessoas com respeito e amor. A pessoa amável é amada por seu caráter, que reflete a bondade de Deus. Então, quando eu tenho essa característica, eu estou refletindo a bondade de Deus. Um outro ponto interessantíssimo que Paulo traz nessa carta, está lá no versículo 6. Lance toda a ansiedade na presença de Deus. Versículo 6 diz assim: não andeis ansioso por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. Queridos, aqui Paulo está dizendo para mim e para você, tudo que te preocupa, toda a sua ansiedade, você deve lançar em Deus. Você deve entregar nas suas orações para Deus. Só que o contrário é verdadeiro. Quando eu não entrego as minhas ansiedades para Deus, o que vai acontecer? Eu deixo de me relacionar, eu deixo de dialogar com o meu Pai, com o meu Deus. As minhas ansiedades, as minhas preocupações
me afasta desse relacionamento com Deus. Por isso que Paulo ele diz assim, olha, se você tiver alguma ansiedade, se você tiver alguma preocupação, você reúne tudo e entrega para Deus, entrega para Jesus, que Ele tem o poder de resolver, porque a partir do momento que eu faço isso, eu estou olhando para os meus problemas com a mesma perspectiva de Jesus. Eu estou dizendo para o meu problema que ele não é grande. Eu estou dizendo para o meu problema que eu tenho um Deus tão grande, mas tão grande, que não há problema nenhum que o meu Deus não possa resolver. Você precisa sair daqui, nessa noite, com isso na cabeça. Em Lucas 8:43, se você quiser deixar anotado, eu também não vou ler para não estender muito a palavra, mas em Lucas 8:43 até o 48, conta a história de uma mulher, que ela está com um problema muito grande. Uma mulher que talvez a maioria de nós já conhecemos a história, uma mulher do fluxo de sangue. E por 12 anos ela já estava com um problema de fluxo de sangue. Sabe, ela estava ansiosa, ela estava preocupada, mas um dia ela ficou sabendo que Jesus iria passar na sua cidade. E ela se levantou, passou por diversos obstáculos e foi até Jesus. E fisicamente, apesar de todos os seus problemas, fisicamente ela toca em Jesus, ela toca na orla do manto de Jesus. Então ela é curada. Sabe, hoje eu e você não temos condições de tocar fisicamente em Jesus, não. Infelizmente isso já não é permitido para mim e para você. Mas eu posso tocar em Jesus com as minhas palavras. Eu posso tocar em Jesus com a minha dedicação das minhas orações. Não existe problema nenhum que tem poder de te afastar de Jesus. Mas você precisa ter essa consciência que se você permitir que a ansiedade, que as preocupações te afaste das orações, você, infelizmente, vai se afastar de Jesus. Então, cabe a mim, cabe a vocês ter o seu tempo com Deus, o seu tempo com Jesus. Não é brincadeira. A palavra está escrito, toda ansiedade lance aos pés de Jesus. É Paulo dizendo isso. Ele não diz, primeiramente, tudo posso naquele que me fortalece. Não, tem um caminho. Olha o caminho que ele está percorrendo. Primeiro ele diz, alegrai-vos. Cadê a alegria do povo de Deus? Segundo, ele diz, da sua amabilidade. Ei, todos os lugares que você frequenta, as pessoas conseguem ver a sua amabilidade. Terceiro, Paulo diz para mim e para você. Ei. O que ele diz? Ele diz para mim e para você. Lance as suas ansiedades em Jesus. Ei, tenha um tempo de oração para que
Deus, Ele saiba quais são as suas preocupações, quais são as suas ansiedades, para que Ele possa resolver para você. Só que, quando essa mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus e é curada, certo? Alguns questionamentos surgem na nossa cabeça. Do que nós precisamos? Será que eu e você precisamos do poder financeiro? Não. Essa mulher, ela tinha poder financeiro. E ela investiu em médicos e os médicos não foram capazes de ajudá-la. Nós precisamos de um poder intelectual. Não, ela investiu tudo que ela tinha em poder intelectual e não resolveram o problema dela. De posição social, queridos, essa mulher tinha uma posição social elevada. Porém, a partir do momento que ela começa a investir os seus recursos financeiros, a sua posição social começa a cair. Então, diante de problemas, o poder financeiro não tem tanto poder assim, o poder intelectual não tem tanto poder assim, posição social não tem tanto poder assim. Tanto é verdade que, se nós olharmos para trás, o Covid atingiu somente pessoas de classe social baixa? Não! Ele atingiu todo mundo. Rico, pobre, inteligente, pessoas não tão inteligentes assim, pessoas com poder aquisitivo alto, pessoas com poder aquisitivo baixo. Atingiu todo mundo. O que eu e você precisamos? Nós precisamos tocar em Jesus por meio das orações e súplicas. É isso que Paulo está dizendo para o povo de Filipos. E é isso que o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para dizer para você. Ei, o que nós precisamos é tocar Jesus com as nossas orações e com as nossas súplicas. Mas algo fantástico que Paulo ele traz lá no versículo 11 de Filipenses 4, para mim é o versículo chave desse capítulo. Ele diz assim, ó: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito. Satisfeito é a mesma coisa que contente, sob toda e qualquer circunstância. Nós estamos acostumados a ouvir esses versículos em momentos de dízimo e de oferta. Mas eu não sei se você já parou para refletir, mas se você lembrar um pouquinho da história que eu comecei contando aqui, o amor perfeito, aquela pequena flor, ela estava alegre, ela estava feliz, porque ela aprendeu a ser contente com aquilo que ela era. Será que eu e você estamos contentes por aquilo que nós somos? Hoje, infelizmente ou felizmente, nós estamos imersos, nós estamos mergulhados em um momento diferente da nossa história, um momento motivacional, um momento em que o poder da autoajuda, ela está em todos os lugares. Só que essa motivação, ela tem que ser vista com um pouco de cuidado. Sabe por quê? Porque se você fica vendo, seguindo somente as motivações, muitos vão dizer para você, agora você está na igreja, beleza. Ah,
Daqui a pouco você vai estar pregando. Ah, daqui a pouco você precisa ser um pregador nacional. Ah, não, daqui a pouco você precisa ser um pregador internacional. E quando isso não acontece, você vai se frustrando. Quando, na realidade, quando eu me apoio em Jesus, quando eu me apoio na ajuda que vem de Deus, Ele diz ao contrário: ei, você precisa sim fazer com excelência e com zelo, mas aquilo que você nasceu para fazer. Sabe, se você tem um chamado para ministrar a palavra de Deus, aprenda, estude, insista no conhecimento de aprender isso, de evoluir nesse chamado. Porque se você ficar se apoiando naquelas motivações mundanas, aí você daqui a pouco, eu preciso fazer isso, eu preciso ministrar para 100 mil pessoas. Ei, calma. Se o seu chamado for para isso, vai acontecer. Você espera. Quando eu não me preocupo com aquele meu chamado e começo a observar o chamado do outro, eu começo a me frustrar. Eu começo a querer ser igual a fulano de tal, igual a ciclano de tal. Mas não é isso. Eu preciso que essa noite nós saiamos daqui consciente de que ninguém é melhor do que ninguém. Eu não preciso me esforçar para ser melhor que alguém. Não, não preciso. Eu preciso ser melhor para mim. Porque sou eu que vivo as minhas lutas ali fora. Eu preciso reconhecer que Jesus, que o Espírito Santo de Deus está na minha vida e me capacita e me dá força para vencer os problemas que eu preciso vencer. Eu não preciso vencer ninguém, só os meus problemas. E quando eu começo a observar muito de lado, eu começo a perder o foco da minha vida, eu começo a perder o sentido da minha vida. E em Romanos 4, 12, 4, vamos abrir lá Romanos 12, 4? Olha o que a palavra de Deus diz. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um corpo, um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Que palavra linda é essa? Explicando para mim e para você que cada um é especial naquilo que Deus chamou para fazer. Saia daqui nessa noite sabendo disso. Você é especial naquilo que você foi chamado. Para de ficar olhando do lado, querendo ser igual a fulano de tal. Não, você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa ser você. Essa é a noite dos recomeços.
para que a minha vida seja diferente, já que eu e você nos propomos a recomeçar algo, eu preciso fazer diferente. Então, que essa noite, eu e você saiamos daqui consciente de que eu preciso ser melhor para mim. Amém? E então, chega no versículo 13 de Filipenses 4. Olha o que Paulo diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Depois que ele passou por vários caminhos, depois que ele já demonstrou para a gente o que eu e você precisamos fazer, aí sim ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem nos fortalece? Quem nos fortalece é Cristo Jesus. Mas como? Na leitura da palavra. Ela, a palavra de Deus, é o alimento para as nossas almas. Em Mateus 4,4 diz assim, Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, vocês acreditam que essa Bíblia é a palavra de Deus? Sim, então ela saiu da boca de Deus. Não é só de pão que nós viveremos, mas dessa palavra. Eu me fortaleço em Cristo Jesus quando eu alicerço a minha vida nessa palavra. Essa palavra era a razão da força de Davi. Em 1 Samuel 17, versículo 44, não precisa abrir, eu vou ler rapidão. 1 Samuel 17, 44, olha só o que está acontecendo. Eu tenho quase certeza que você conhece essa história. Disse mais o filisteu a Davi, vem cá e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu, tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. E eu, no entanto, venho a ti, em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiastes. Hoje mesmo, Yahvé te entregará nas minhas mãos, eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os seus cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Isso aqui é uma resposta de Davi a um gigante de quase 3 metros de altura. Ei, eu tenho certeza que ele só foi capaz de dar essa resposta porque ele conhecia o Deus dessa Bíblia. Ele sabia o que estava escrito aqui. Para eu me fortalecer, para eu dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso estar alicerçado nessa palavra. Um segundo ponto, para eu poder sair por aí dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. A oração. O segredo da força de Daniel era a oração. Em Daniel, capítulo 6, 10, diz assim, assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou e deu graças diante
de Deus. Esse momento aqui que Daniel está vivendo é o momento em que o rei, ele declara que ele vai precisar de alguns líderes. E de todos os líderes que o rei tinha, ele só olhava para Daniel. Ele queria que Daniel estivesse acima de todos os outros líderes. De todos os outros líderes. Só que os outros líderes observavam aquilo com inveja e queriam fazer tudo para que Daniel não fosse colocado acima deles. Então eles assessoraram o rei, dizendo assim: olha, Daniel, não é isso que o Senhor pensa, mas tudo que essa liderança fazia, nada mudava a opinião do rei. Então, esses líderes contrários, eles se reúnem e dizem: uai, nós precisamos fazer algo para atrapalhar essa assunção de Daniel. Ah, já sei. Se nós falarmos para o rei que a partir daquele momento será proibido orar a outros deuses e orar somente para o Senhor rei, Daniel ele vai cair. E foi isso que aconteceu. O rei ele escreve um decreto, só que esse decreto que a partir daquele momento era proibido a orar a outros deuses, e isso incluía o nosso Deus. Mesmo assim, Daniel ele vai para o seu quarto e continua fazendo o que ele sempre fazia. Queridos, a oração. Se eu e você, se eu e você soubermos orar, soubermos entregar todas as nossas ansiedades e as nossas preocupações ao nosso Deus, Ele virá em nosso socorro. É fato, é verdadeiro. Paulo, ele se fortalecia nas orações também. Se nós abrirmos Atos capítulo 9, versículo 11, olha o que está escrito. Então, o Senhor lhe disse: aponta-te e vai à rua que se chama direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento. Paulo, ele orava o tempo todo. Isso era um segredo para que ele se fortalecesse também. E algo interessante também, nós nos fortalecemos na comunhão. Salmo 133. Ele diz assim que: como é feliz, agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Existem outras versões que dizem que vivem em comunhão. Essa comunhão é importante? É. Essa comunhão é de Deus? É. Mas essa comunhão que eu estou me referindo para me fortalecer é essa comunhão aqui. É a comunhão com Jesus. É a comunhão na ceia de Jesus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas todas as vezes em que eu e você ceiamos, parece que algo renova dentro de nós. Eu pude perceber isso hoje. Isso aqui é fundamental. Talvez eu e você enxergamos de uma maneira ritualística, mas não é. Isso é um ponto que nos faz declarar e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Queria que você ficasse de pé nesse momento.
queria que você levasse hoje para sua casa. Em Cristo, podemos vencer todas as provações, pois Ele nos fortalece. Eu, em certo momento da palavra, disse que o versículo chave do capítulo 4 é que Paulo, ele aprendeu a ser contente. Talvez você tenha uma outra visão. Para você, o versículo chave desse capítulo é: tudo posso naquele que me fortalece. Pode ser, mas para mim, o versículo chave é esse. Ele aprendeu a ser contente. Por isso, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, eu não sei como você está nesse momento. Eu não sei como você está agora. Talvez a sua visão seja somente nesse jardim, nesse ambiente. Mas essa palavra é para você levar para todo o ambiente que você está. Você precisa ser contente e satisfeito com aquilo que Deus chamou você para fazer. Para que você possa valorizar o seu chamado. Nós fizemos uma leitura de Romanos 12. E lá ele explica que cada membro tem a sua função em um corpo. Cada um de nós temos as nossas funções. Ninguém é melhor que ninguém. Amém? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Só que você acabou de aprender que você que tem que levar as suas ansiedades e as suas preocupações para Jesus. Eu não sei quase nada da sua vida. Eu não sei nem o que você fez há 2 horas atrás. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. O Espírito Santo de Deus sabe das suas ansiedades, sabe das suas preocupações, sabe o que você tem que fazer amanhã, sabe o que você precisa fazer agora. Ele sabe. Mas você precisa declarar dentro de você, entregar todas as suas ansiedades e preocupações para Deus. Entrega, porque eu sei que o Deus que eu creio, Ele pode transformar a sua vida, assim como um dia Ele transformou a vida de muitas pessoas que aqui estão. Não deixa eu orar sozinho, não. Ora comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero e preciso agradecer por tudo que nós vivemos aqui nessa noite. Pai, nós entendemos que realmente tudo eu posso naquele que me fortalece. Porém, nós sabemos também que existe um caminho para se chegar nesse tudo poder. Pai, que nesta noite nós saiamos daqui sabedores de que não existe problema grande que o Senhor não possa resolver. Pai, que nós possamos ser alegres no Senhor, não com felicidades momentâneas. Pai, que a nossa amabilidade
seja reconhecida em todos os lugares que nós formos. Pai, que eu seja contente por aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Assim eu oro em o nome do Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti